Olá, gente! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. Hoje, desapegando dessa bacia de Letícia. Faz muitos anos que eu tenho essa bacia de Letícia. Eu falei que eu não ia cortar essas rosetas grandes aqui, porque eu queria deixar ela formatar aqui de acordo com a natureza, mas eu decidi mexer. Vou tirar todas essas rosetas grandes aqui, deixar só essas pequenininhas. Eu vou aproveitar que estamos no inverno, o sol não é tão quente. Ela está debaixo do sombrite e a Letícia é uma suculenta que aqui para mim dá muito errado se eu fazer uma poda tipo essa que eu vou fazer hoje e deixar ela ao sol. Se estiver fazendo calor ou sol muito quente, ela queima e depois que queima não tem salvação mais. A Letícia, ela funga e acaba. Hoje em dia eu já perdi um vaso de Letícia por causa disso. Eu retirei as ponteiras, como vocês verão, eu retirando aqui. E aí veio o sol, pegou nas que estavam embaixo e matou todas elas. Não pelo queimado, mas depois que queimou alguma coisa, ela fungou e não consegui salvar mais. Suculentas é o seguinte, se você quer multiplicar a sua suculenta, você precisa desapegar. Você precisa fazer a poda. Quanto mais poda você fizer, mais ela vai se multiplicar. E se você não quiser multiplicar, você deixa ela quieta, não faça poda. Essa, por exemplo, se eu não quisesse multiplicar ela mais, eu ia deixar ela quietinha. Como eu quero multiplicar ainda, então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou retirar todas essas ponteiras que estão grandes, que são as que eu plantei nessa bacia, e vou deixar só as brotações. Também vem o período de chuva no verão e essas rosetas aqui, se elas ficarem por cima dessas novas, pode acontecer também de fungar as que estão embaixo. Então, é melhor eu tirar agora e salvar todas elas. E eu vou podar essas letícias porque eu recuperei o vaso que o Peterlio quebrou. Quem viu no meu vídeo do arranjo paraguaiense, o Peterlio quebrou meu vaso, derrubou no chão, quebrou tudo e eu consegui. Já quero agradecer a todos vocês aí que me deram dica de como colar. E aí eu acabei encontrando um produto aqui que eu tinha, e aí eu usei, deu certo, mas eu salvei todas as receitas que me deram lá. Caso aconteça de novo, eu já sei o caminho. Então, gente, eu vou retirar tudo isso aqui. Vou retirar essas flores. Vou deixar só essas que estão brotando. Eu vou tentar tirar aqui também só as rosetas sem mexer na brotação, porque mesmo que ela saia sem o cabinho, mas eu vou usar o vaso de fenda, mas eu vou usar por cima dele, né? Então, por cima do vaso não precisa que a suculenta esteja assim com o caulezinho, só na fenda. E aí ficou assim, a bacia toda pelada, só com as novatas, mas logo estarão lindas de novo. Eu espero que essa quantidade aqui seja suficiente para encher o vaso que eu tenho, porque eu acho que no de Letícia eu não tenho sobrando aqui para poder repor caso falte. E essas aqui eu não vou mexer, porque essas aqui vão desenvolver bem agora. Eu vou colocar um adubo, eu uso o Basacote Plus, liberação lenta para 1 ano. Então, eu só adubo uma vez por ano, ainda não tinha adubado aqui. E não vou precisar repor substrato, porque ela não tá vazia, ó. Tá cheia de folhinha seca também, eu vou deixar, não vou mexer. Ela não tem cochonilha, Letícia aqui quase não dá cochonilha. Então, vou deixar ela aqui quietinha e depois, com o tempo, eu farei a atualização para vocês verem como que ela vai ficar, né? Eu espero que não tenha alguma onda de calor, um sol atípico enquanto elas estiverem adaptando aqui até elas começarem a crescer novamente, porque se do jeito que tá aqui, se aparecer, se der uma onda de calor como o ano passado, mas eu acho que agora no inverno não deve acontecer não. Mas caso aconteça um calor, pode ter certeza que eu vou perder ele. Então, vou ali mostrar o vaso para vocês. Então, gente, o vaso ficou assim. Para quem lembra dele, era cheio de paraguaiense, mas eu não vou colocar as paraguaienses de volta, porque eu já plantei em outro vaso. E então, não vou ficar retirando da planta, né, para ficar trocando de vaso. E por isso eu vou usar as letícias para colocar aqui. Eu imagino que as letícias ficarão lindas aqui. Vai ter um contraste aqui legal do verde com o azul. Para consertar esse vaso, eu usei uma cola que eu encontrei aqui na caixa de ferramenta,
uma cola para cano de PVC, cano para água quente. Eu nem imaginei que daria certo, mas eu estava tentando de tudo. No momento eu não tinha o material que o pessoal me indicaram. E aí eu usei aqui a cola e deu certo. E para cobrir, para tapar as imperfeições, eu usei um gesso com cola branca e fiz essas texturas. E agora vai evitar que lesma suba também, gente. Aqui, ó, ele tem um furinho de drenagem muito pequenininho, porque eu não consegui, mas quando ele quebrou, ele fragmentou uma parte que não teve como recuperar, mas por sorte foi essa parte aqui, ó, bem no fundo, e ela vai servir também de furo de drenagem, mas eu vou colocar uma suculenta aqui para tapar, e vai ser um detalhe, então eu não fiz questão também de tapar esse, poderia ter usado até um cimento para tapar, mas eu não quis deixar assim. Eu vou fazer isso aqui, ó, colocar umas letícias nesse buraco e vai ser um detalhe aí a mais no vaso. Eu gostei, achei que ficou até melhor e agora eu vou plantar aqui as letícias. Para reduzir aqui, para não gastar muito substrato, eu vou usar essas bandejinhas de isopor. Quero agradecer também as duas meninas que me deram essa dica no vídeo lá da Lovely Rose há muito tempo e eu gostei muito, então agora eu vou usar em todos os vasos que eu fizer assim, vasos com fenda, eu vou fazer essa redução quando o vaso for bastante, for grande, né, que couber muito substrato, e a gente que cultiva suculenta, a gente sabe até a quantidade que as suculentas precisam. Então, as letícias, elas não vão precisar desse vão todo aqui com substrato, e eu vou reduzir um pouquinho. Pouca coisa, só essas bandejas aqui já deu para reduzir, então vai gastar menos substrato por causa disso. Essas bandejinhas não atrapalharão a drenagem, embora elas não tem como passar água, mas eu coloquei elas em pé, então não vai atrapalhar, que a água vai descer reto aqui, ó, não vai ter problema não. Qualquer coisa também, se der problema, depois eu falo para vocês, né? Com o tempo eu vou atualizando. Como o meu quintal é pequeno, eu tenho poucas plantas, então vocês conseguem praticamente decorar todos os vasos que eu tenho, porque eu mostro eles sempre, então eu vou sempre atualizando o que está dando certo, o que está dando errado. Pode ter certeza que eu mostro sempre. E aí eu vou encher, deixar esse substrato aqui, tem ele aí no canal, quando eu fiz, eu já deixei ele assim úmido. E aí eu vou colocando aqui, vou colocando o buraco aqui, tampando esse buraco aqui com a planta. Aqui eu estou posicionando elas antes de colocar o substrato, mas eu prefiro, às vezes, colocar o substrato todo antes, fazer tipo um coquedama lá dentro, para depois colocar a planta, que eu acho que fica mais fixa. Mas eu vou tentar fazer assim, ver se vai dar certo. Aí eu vou segurando aqui, eu vou colocando o substrato à medida que eu vou colocando, eu vou dando uma apertadinha para poder fixar a suculenta aqui, ó. Não tem problema de apertar, eu vou socando aqui com a mão. Às vezes as pessoas ficam com medo de apertar a suculenta, acham que vai compactar o substrato, mas quando a gente planta ela sem raiz, ou até mesmo com raiz, é até bom a gente apertar um pouquinho, porque ela se sente segura. Quando a gente coloca ela solta na terra, principalmente as letícias, elas começam ela pular para cima, ela não sei o que acontece com as letícias, mas você planta ela, quando você olha, ela está fora da terra, quando o substrato é muito solto e a gente não aperta, quando elas começam a sair para as raízes, elas vão para cima da terra, então é bom apertar um pouquinho. E para fazer esse tipo de arranjo também, eu já falei, mas falo toda vez que eu estou fazendo, é necessário usar um substrato úmido, não pode ser substrato seco, senão não vai dar certo. Porque se você colocar um substrato seco aqui, ele não vai segurar as plantas e ainda vai escorrer, vai sair, cair para todos os furos aqui essa fenda aqui que é bem larga, então não daria certo. Tem que ser úmido, não úmido encharcado, mas um úmido assim que você toca, ó, e não suja sua mão. Eu estou pondo a mão aqui apertando e ele não tá fazendo lama, porque meu substrato faria lama porque ele tem terra, então mesmo estando úmido ele não tá fazendo lama, ele tá normal. Também não dá tanto certo fazer esse tipo de arranjo com aquele substrato muito soltinho, aquele substrato que não contém terra, tipo casca de arroz, perlita,
carvão, muito carvão, então precisa ter um pouquinho de terra. Eu uso as suculentas que tem o caulinho mais longo para colocar na fenda, porque para a fenda, se não tiver um caule de pelo menos 3 dedos de comprimento, fica difícil fixar ela aqui. Aí teria que fazer amarrações até a planta enraizar, mas aqui com o caule não, a gente só colocar e apertar um pouquinho o substrato que ela já vai fixando. E aquelas que ficaram sem caule, que eu precisei deixar o caule porque já estava com muitas brotações, aí eu deixo elas para colocar na parte de cima, que a parte de cima basta posicionar, deixar quietinho que elas vão ficar, né? Vou mexer no substrato aqui, gente, porque quando eu guardei ele molhado, ele ficou bem empelotado, só para soltar ele um pouco. Aí aqui por cima, ó, só ainda sobrou umas com caule longo. Aí eu vou colocando aqui mais do lado, na lateral, nas bordas, né? Porque aí não corre risco de alguém desbarrar ou até mesmo o vento jogar no chão. E as outras eu só coloco pelo meio e acabo de preencher o substrato. Tá bem fácil para poder fazer esse arranjo com as letícias, porque elas estão bem durinhas. Elas estão como se fossem plantas de plástico. É muito ruim fazer esse tipo de arranjo com aquelas suculentas que estão com as folhas frágeis, sabe? Que a gente coloca a mão nela, ela já cai as folhas. Então, é muito ruim, porque aqui a gente precisa apertar, pegar, pegar nas folhas, apertar. Então, aqui com as letícias eu faço isso, aperto e elas não soltam. Letícias também é bem difícil soltar folhas, até mesmo quando elas são cultivadas na sombra, elas não soltam a folha com tanta facilidade, não. Mas tem uns que são bem difíceis para fazer os arranjos assim, quando tá soltando. Principalmente a Deb. A Deb solta muitas folhas, mesmo estando cultivada, sendo cultivada no sol pleno. Ela solta bastante folha assim, ao toque. Enquanto eu termino aqui de preencher esse vaso, quero agradecer mais, valeu demais, da Kátia Crisafulli. Muito obrigada, Kátia, grande beijo. A Margarida Dutra também deixou mais um valeu demais no vídeo passado. Muito obrigada, Margarida. Grande beijo para todos vocês. Deus abençoe vocês muito. Os valeus hoje está até combinando, né? O valeu da Margarida tá combinando com o vaso e o valeu da Kátia tá combinando aqui com as letícias verdinhas. Olha, ficou lindo, gente. Muito lindo. Eu amo a cor azul e a cor verde. Antigamente o verde era a minha cor preferida. Hoje eu tô gostando bastante do azul também, principalmente aqui no quintal. Eu comecei usando a cor azul por falta de opção, porque tinha tinta sobrando e era tudo azul, né? Ou eu fazia dela verde ou eu deixava azul. E aí porque o verde não ia contrastar com as plantas, então eu acabei deixando azul mesmo. Porque se você pega um corante amarelo e coloca na tinta azul, você consegue fazer ele ficar verde. Pode fazer ficar roxo também, colocando vermelho, mas eu não acho que fica tão bonito. E aí eu deixei só no azul mesmo. Então hoje eu tenho vários vasos azuis, né? O muro também, vocês percebem que o muro também é azul. Às vezes fica até bem bonito, principalmente as flores, quando o fundo tá azul. Eu acho que elas destacam bastante. Fica bem bonito. Então hoje eu estou gostando bastante da cor azul do muro. E de alguns vasos também, né? Os meus vasos é de acordo com as tintas que vão sobrando. Vão sobrando tinta, porque eu uso as tintas de parede, tinta para piso, que às vezes usa tinta de piso, né? Alguns baldinhos de tinta de piso. Aí eu aproveito o que sobra nos vasos, porque é uma tinta que a gente não precisa invernizar. Se quiser invernizar, melhor ainda, mas se não quiser, esse vaso aqui, por exemplo, eu não invernizei. Eu passei o rejunte com cola para fazer a textura, para poder as lesmas não subirem. E aí depois eu passei a tinta a tinta de piso, que é essa azul, e eu não invernizei, porque não tem necessidade. Olha, ainda sobrou 5 rosetinhas de letícia, eu achei que não ia dar, e ainda sobrou aquelas da bacia. E olha que esse vaso aqui cabe bastante plantas, então tinha aquela bacia, estava super lotada de letícia. E é assim que a gente multiplica. Então, eu vou ficar com aquela bacia lá de Letícia, claro, se der tudo certo. Se não aconteceu só, né? Porque a Letícia tem essas peculiaridades. E
Vou ter esse vaso aqui também que vai se multiplicar. Logo, quando ele crescer, vai sair várias brotações. E aí, se eu quiser mudar de multiplicar mais as letícias, é só podar e passar para outra. E assim a gente vai multiplicando aquelas plantas que a gente gosta muito. E eu gosto muito da Letícia, uma planta que pelo fato dela ficar de duas cores, né? No inverno ela fica vermelha ou avermelhada e depois primavera, verão ela fica verdinha, também gosto muito. Então eu não canso de multiplicar esta planta. Ela é muito fácil de cultivar aqui, né? Com exceção dessa parte que eu disse, queima muito no sol. Mas eu uso aqui um sombrite vermelho 50%, e elas ficam muito bem. Ou quando eu não tenho espaço na parte do sombrite, eu cultivo elas no sol da manhã, onde pega sol de 7, no máximo até às 10. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau, tchau.